estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pet Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal, sua mensagem ou pergunta para o 6199-7037. Vou repetir, 6199-645-7037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Que tal adotar um animal de estimação? Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Que tal adotar um animal de estimação? Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Fique ligado em tudo que acontece na cidade e em todo o estado no Boletim Diário. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Aqui na Rádio. A previsão do tempo e a temperatura. Muito boa noite, então, quem está acompanhando no web rádio Vitão, claro que está também aqui no live do Instagram. E lembrando que logo apoia a live vai estar gravada lá no nosso canal do YouTube para quem tem que ir, tá certo? Ótima noite, vamos de previsão do tempo aqui na web rádio Vitão. A previsão do tempo para o Nordeste é uma prevista acumulada a praia de chuva em forma de pancada pode operar 30 milímetros na costa norte e leste da região, desde o Maranhão até a Bahia. Nas demais áreas são previstas menores acúmulos de chuva no Nordeste. De horas, 8 minutos, muito boa noite para você que está acompanhando o nosso jornal Boletim Diário. E hoje, também contando com a participação direto do Batistão, do Estado, do amigo jornalista Alex Bahia. Daqui a pouco eu queria uma informação. Tem muita informação para a gente hoje, né? A equipe do trabalhador rural, junto pode ter organização para gerir contratação. Você também vai acompanhar você também vai acompanhar, como eu já informei, as informações do meu amigo Alex Bahia, direto do Batistão, e também Pedro Portal. E também no que está hoje, além do mais esporte,
porque vai acompanhar aí no vídeo de esporte. E já, assim, o primeiro resultado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Boletim Diário. Muitos trabalhadores rurais são contratados de forma avulsa, ou seja, sem vínculo empregatício devido a necessidades específicas nas atividades no campo. Eles trabalham e são remunerados por safra. Para diminuir a informalidade no setor agrícola, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que cria a figura jurídica de um sindicato ou de um órgão gestor para intermediar a contratação dos trabalhadores pelo empregador. A organização gestora será responsável por selecionar os candidatos para as vagas, realizar treinamentos e qualificações e ajudar na elaboração da escala de trabalho e das folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos. Margarete Busetti afirmou que essa modalidade específica pode facilitar a prestação de serviços, inclusive nos finais de semana. O produtor tem, durante a semana, todo o seletista que já estourou suas horas extras e tal. Final de semana ele pode contratar um avulso e ele vai trabalhar sábado e domingo como avulso. E esta empresa criada, esse órgão gestor, ela é uma associação privada sem fins lucrativos e que será responsável por pagar todos os encargos desse trabalhador. O projeto estabelece ainda que os Ministérios do Trabalho e Emprego e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulguem critérios para a qualificação de operadores rurais. A proposta está em discussão na Comissão de Agricultura, sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra. Boletim Diário. A gente vai conversar agora com o chefe do Laboratório de Arcovírus e Vírus Hemorrágicos do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC, da Fundação Oswaldo Cruz, o Felipe Gomes Naveto. E o nosso assunto pode até parecer um assunto meio assustador a princípio, porque como o professor já me explicou hoje, inclusive na nossa conversa prévia, a gente sabe muito pouco sobre esse assunto. É a febre do Orocoche. É uma doença que está se espalhando no Brasil. Calma, viu, gente? Ainda não está aí nas medidas da dengue ou do que a gente viveu com a Covid, mas a gente precisa ligar o sinal de alerta e entender do que se trata. A gente convidou o professor Felipe aqui, a quem eu agradeço imensamente pela participação. Obrigada, professor, por nos ajudar a entender a febre do Orocoche. Olá, Nara, é um prazer estar aqui. O que eu puder ajudar, é sempre interessante a gente passar conhecimento para a população. Então vamos nessa. Bom, a gente sabe que a febre do Orocoche, assim como a dengue, ela é passada por meio da picada de um mosquito. Mas antes de falar sobre como pegar, quais são os sintomas, quais são os riscos, eu queria conversar um pouquinho sobre a situação epidemiológica do Brasil nesse momento. É algo a se preocupar, os números que a gente tem visto, principalmente em regiões do norte, nordeste, de febre do Orocoche, professor? Claro que não dá para comparar com os números da dengue, até por conta do ano que nós estamos vivendo a pior epidemia de dengue, né, da nossa história. Então, isso não tem essa comparação, mas é importante notar sim que nós estamos ainda vivendo uma situação epidêmica, principalmente na região norte. O que chamou bastante atenção nesse ano foi a dimensão, né, desse surto. Quer dizer, nós tivemos, não foi concentrado num estado, nós temos vários estados da região norte com casos confirmados e, pelos números, né, a situação no Amazonas, Rondônia e Acre foi a mais importante. Então hoje nós temos mais de 3.500 casos confirmados, significa que o número real deve ser muito maior, porque os casos confirmados, muitas pessoas às vezes não procuram atendimento, né, porque acham que é uma coisa leve, um quadro leve, e na maioria das vezes vai ser esse mesmo, um quadro leve. Ainda temos também aqueles que fazem um quadro que a gente chama de assintomático ou oligossintomático, que nem percebe que está doente. Então a gente imagina que o número ainda é meio maior do que esse. Então chama a atenção essa distribuição desse ano e por isso que a gente tem que acender um alerta. Claro que não é nada para desesperar, mas temos que estar alerta, principalmente nós que fazemos essa parte da vigilância. Professor, quais
quais são os sintomas? Já que o senhor disse que a gente tem muitos casos até assintomáticos, sintomas leves, acredito que alguns sintomas possam, inclusive, ser confundidos com outras doenças e as pessoas acabam não procurando assistência em saúde por justamente ter esses sinais mais leves. Bom, eu queria saber quais são os sintomas e em que momento é preciso se preocupar, procurar no sistema de saúde. Há algum risco de não procurar, por exemplo? Bom, primeiro o tratamento da febre oropouche é um tratamento sintomático, né? Então o profissional de saúde vai tratar para aliviar os sintomas. A gente não tem uma terapia específica para a febre oropouche, como para a maioria dos vírus, né? A gente tem um tratamento de suporte para esse paciente. Então, assim, não é um tratamento específico, mas é sempre importante uma pessoa que está com febre, uma febre que persiste, está procurando assistência médica. Isso é sempre importante para ter um melhor direcionamento. Os sintomas da febre oropouche, eles são muito, muito parecidos com a dengue. Então, é praticamente impossível, só do ponto de vista clínico, saber se é dengue ou febre oropouche. Então, um único sintoma, ou uma característica, na verdade, que chama atenção em mais ou menos a metade dos casos, é que as pessoas descrevem um quadro, aquele quadro de dengue clássico, né, de mal-estar, dor de cabeça, febre, etc., perdurando por alguns dias, e aí depois algumas pessoas descrevem que cessam os sintomas, ficam 1, 2 dias, às vezes um pouquinho mais, e os sintomas voltam. Então isso é uma coisa que chama atenção na febre oropouche, mas é em torno de 50% a 60% dos casos. Então pode ser um indicativo que sim, né? E o que nos direciona também é o dado epidemiológico. Então, por exemplo, uma característica que nós temos usado para esse rastreio a nível nacional é o fato de nós termos muitos exames que entram para o laboratório como pacientes suspeitos de dengue, zika ou chikungunya, e eles não se confirmam no exame laboratorial. Então isso é um indicativo, né, de que pode ter outras coisas circulando e pelo menos na região norte a gente tem encontrado bastante casos de oropouche nessa parcela da população. Então não tem um teste específico para identificar ele, professor? Tem sim, mas tem que ser feito em laboratório. O teste que está sendo utilizado hoje em todo o Brasil, ele foi desenvolvido pela nossa equipe na Fiocruz Amazonas. Ainda na época, na verdade hoje eu pertenço a 2 laboratórios, né? Eu coordeno um laboratório no Rio de Janeiro e também um laboratório no Amazonas. Eu era originalmente do Amazonas e agora estou nessa dupla função. Então, nesse desenvolvimento no Amazonas, nós fizemos um teste específico para o febre oropouche. Na verdade, é um teste que detecta tanto a febre oropouche quanto a febre malária, que é uma outra arbovirose, uma outra doença transmitida por vetor mosquitos. E aí, esse teste é feito em laboratório. Hoje, todos os estados brasileiros têm a capacidade de realizar. Isso é um trabalho que a gente fez nos últimos anos, né, justamente de descentralizar esse diagnóstico, porque é assim que a gente consegue ver os casos, né? Então, por exemplo, São Paulo, Paraná, detectaram casos importados do Amazonas e do Acre que chegaram com sintomas nesses lugares, justamente porque existe esse método de diagnóstico. E recentemente a gente teve um relato da Bahia, né, e do Piauí, agora 2 dias atrás do Piauí, né, com casos que está sendo feita a investigação agora se esses casos são autóctones, ou seja, pessoas que não saíram do estado e foram infectadas no estado, ou se elas têm um vínculo epidemiológico de ter viajado para a área endêmica. Isso a gente ainda não tem essa informação confirmada, mas se confirmar, bom, não seria totalmente uma surpresa, né, porque a gente tem vetor espalhado pelo país inteiro, mas mostra que essa disseminação pode estar ocorrendo. A velocidade que isso vai acontecer é difícil de prever, né, nesse momento. Mas o mais importante é a gente estar atento, a gente só consegue combater aquilo que nós conhecemos. Professor, vamos falar sobre esse vetor, então, já que o senhor trouxe ele para a nossa conversa. A febre oropouche, ela passa por meio da picada do mosquito. E não tem nenhuma pesquisa dizendo que ela passa de pessoa para pessoa, ou de algum bicho de estimação, bicho de criação, bicho selvagem, que seja. É pela picada do mosquito, né? Como a gente não sabe muito sobre a doença, acho que é bom a gente deixar bem claro como ocorre essa transmissão, né? Tá ótimo.
Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma pequena correção, porque os nossos colegas que trabalham com vetores, eles sempre falam isso, que na verdade o vetor principal da febre europost, ele não é taxonomicamente um mosquito. Ele é mais uma mosca do que um mosquito. Dependendo da região do país, tem nomes diferentes, então pode ser maruim, meruim, mosquito pólvora, que é um nome popular, mas tecnicamente não é o mais correto. Né? Então é um vetor muito pequeno, muito menor, em torno de 20 vezes menor do que o Aedes aegypti, para você ter uma ideia. Né? E algumas regiões são muito infestadas por esse vetor. E no país inteiro praticamente a gente tem essa informação. Alguns dias atrás, por exemplo, eu estava vendo relatos em Santa Catarina dizendo que tinha uma infestação muito grande de maruim, né, que é o nome popular. Então, assim, a gente tem esse vetor espalhado nas Américas como um todo, não é só no Brasil. E claro, né, chegando uma pessoa infectada ou um animal reservatório, que pode ser reservatório da doença, né, já foram descritos outros animais, outros primatas não humanos, roedores e bichos preguiça, por exemplo, são conhecidos como reservatórios, né, desse vírus. E aí o vetor pode se infectar e acabar levando para o ser humano. A gente tem então dois ciclos, um ciclo que a gente chama de silvestre, onde esses animais mantêm o vírus circulando com vetores de ambiente silvestre, outras espécies de vetores de ambiente silvestre, e no ciclo urbano, o maruim, né, transmitindo de homem, maruim e outros seres humanos. Então a gente tem esses dois ciclos que a gente chama de silvestre e de urbano. Professor, a gente acabou de viver, quer dizer, estamos vivendo ainda, né, emergências sanitárias que acho que a gente pode dizer que mudaram o jeito que a nossa sociedade, que a população em si vê o controle de doenças, né? A gente, enfim, apesar de muito negacionismo, a gente conseguiu juntar, pelo menos aí na Covid-19, agora na dengue, a nossa população em torno de uma ideia de prevenção também, né? O uso de máscaras, atualmente o uso de repelentes, aquela coisa que a gente escuta desde pequenininho da água parada, tudo isso envolve a população. Mas nesses dois casos, Covid-19 e dengue agora, a gente chegou a situações muito dramáticas e graves, né? De muito adoecimento grave e, infelizmente, muitos óbitos. O senhor estava comentando no começo da nossa conversa que muitas vezes os sintomas são leves e muitas vezes eles não são nem perceptíveis. Existe a possibilidade de a gente ter, em qualquer circunstância, um cenário dramático parecido com os cenários que a gente tem vivido, de agravamento, de esgotamento, por exemplo, do sistema de saúde? O nosso sistema de saúde tem condições de lidar com essa doença, por ela ser mais leve, por exemplo, ou não? O risco de agravamento é presente e o cuidado é necessário? Essa é uma excelente pergunta. O que nós vimos esse ano na região norte foi que, em alguns momentos, na verdade até há pouco tempo atrás, a gente tinha mais casos de febre europost do que dengue, para você ter uma ideia. Né? Então, houve, claro, ótima noite uma sobrecarga no sistema de saúde de pessoas que procuravam suspeitas de dengue, porque a grande maioria vai suspeitar de dengue por ser o principal arbovírus. Né? Então, as pessoas procuravam atendimento como o presidente do Senado. E a gente teve esse cenário no norte do país mostrando que a grande maioria dos casos não era dengue, era febre europost. Em alguns momentos, para você ter uma ideia, dos casos que foram confirmados como uma doença de arbovírus, chegamos a 92% no Amazonas, em alguns momentos. Então, praticamente todos os casos eram de febre europost. É uma característica dessa doença, de ser explosiva, quando você tem um surto, né? Então, isso é muito característico. Do ponto de vista de gravidade, a gente tem alguns casos mais graves, principalmente pessoas que desenvolvem o que a gente chama de quadro neurológico, né? O vírus chega ao sistema nervoso central e a pessoa desenvolve um quadro de encefalite por arbovírus. Então há uma desorientação, né, sintomas característicos de uma pessoa com uma infecção do sistema nervoso central. Até então não se tem confirmação de óbito por febre europost. Tá? Mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte: Zika também, quando começou, não se tinha óbito. Chikungunya também não se falava em óbito. Então, a partir do momento em que nós temos milhares de casos, cada pessoa pode reagir de uma maneira. E às vezes uma
pessoa que tem uma comorbidade, por exemplo, ela pode ser uma pessoa potencialmente, né, para desenvolver um quadro mais grave. Então, assim, falar que a gente nunca vai ter, eu prefiro não falar. A gente tem até situações sob investigação, né, de possíveis óbitos associados. O que tem hoje, a gente não consegue dizer ainda se foi um óbito por oroposto ou se foi um óbito que também tinha oroposto. A pessoa tinha alguma outra doença, né, de base, que pode ter sido agravada pela doença. Então, assim, o que a gente sabe hoje certamente é que doença encefalite por oroposto é real. É claro que é um número muito menor dentro do universo de casos, mas é aquilo, né? Quanto mais casos, a gente vai começar a ver formas mais graves da doença, assim como foi com Zika, assim como foi com chikungunya. Professor, eu imagino, antes da gente passar para a nossa parte final e falar um pouquinho sobre prevenção, eu imagino que, assim como dengue, chikungunya, Zika, a febre do oroposto tem uma relação com mudanças climáticas e com a questão da urbanização desorganizada, né? Sem saneamento, lixo exposto. A água parada também influencia, professor, para a gente entender o que proporciona a proliferação dessa doença. Em relação à proliferação do vetor, o que a gente sabe é que esse vetor gosta de áreas úmidas, né, não necessariamente encharcadas, assim, do ponto de vista de ter caixa d'água, um pouco diferente o comportamento em relação aos mosquitos mesmo, né, mosquitos do tipo Culex ou Aedes, mas eles gostam de área com bastante umidade e com matéria orgânica em decomposição. Então, folhas, né, por exemplo, restos de casca de frutas. Então, esse tipo de material serve para a proliferação desse vetor. Certamente, as mudanças climáticas estão impactando nisso. A gente não tem a menor dúvida nesse respeito, porque nós temos visto uma associação tanto na dengue, que também, né, é a principal doença transmitida por vetor, quanto em outras, que quando você tem períodos ou de muita seca ou de muita chuva, você tem uma alteração do ciclo biológico do vetor. E às vezes, se você aumenta a proliferação do vetor, você aumenta as chances de transmissão do vírus. Um outro ponto também que tem sido observado é anos mais quentes, né? A média maior de temperatura, normalmente, ela está associada com uma aceleração no desenvolvimento desse vetor. Porque qualquer vetor ele vai precisar nascer, amadurecer e até se tornar um vetor potencialmente importante para a transmissão de um vírus. Só que no momento em que você tem essa característica de maior média de temperatura, isso acelera o desenvolvimento do vetor, né? Então tem alguns estudos mostrando isso. Então, isso vale para dengue, vale para qualquer uma. É claro que no caso do oroposto pode ter algumas variações, porque a gente não conhece tão bem quanto conhece o Aedes aegypti, né? Muito mais estudos em cima de dengue e das doenças transmitidas pelo Aedes do que a febre oroposto, por exemplo. Mas certamente isso acontece, lembrando que nós tivemos um ano de 2023 extremamente quente, né, com a maior média de temperatura registrada. Então isso certamente impactou. E assim, a tendência é que a gente não está vendo uma mudança nesse cenário, né? Por conta da ação do homem, a gente deve ter cada vez mais médias de temperaturas mais elevadas, então a gente tem a tendência de ter cada vez mais ciclos mais intensos de transmissão desse tipo de vírus. Olha, professor, o senhor falou em áreas úmidas e com matéria em decomposição. Eu imediatamente, aqui no Brasil de Fato, e, enfim, toda a nossa programação, a gente sempre está falando de agroecologia, compostagem. Eu imediatamente me lembrei aqui do meu agroquintal, que tem áreas de compostagem, que sempre tem uma mocinha bem pequenininha, rondando por ali, em volta dos bichos também. Então, realmente é algo que tem potencial para estar muito presente na nossa vida, né? Como o senhor falou, ela está no Brasil inteiro, né? O inseto está no Brasil inteiro. Professor, já que a gente está falando disso, né, dessa potencialidade de espalhamento, como é que as pessoas podem fazer para se cuidar, para se prevenir? Tem medidas? De uma maneira geral, qualquer doença transmitida por vetor, a gente fala daquelas medidas pessoais, né? Então, se você está numa área infestada de vetores, recomenda-se usar roupas compridas, né, que cubram os braços e as pernas. O uso de repelente sempre é indicado nesses momentos.
Então, no caso da febre aeroposto, a gente não tem exatamente a mesma certeza de que outras medidas que são usadas para o combate do Aedes vão funcionar. Porque a gente está falando de um vetor diferente. Mas essas medidas que a gente chama de medidas pessoais, de evitar a exposição de áreas do corpo e da utilização de repelente, principalmente quando você entra numa área infestada, e é muito comum, a gente viu agora nesse grande surto no Amazonas, de chegar em alguns bairros com muitos casos confirmados e a própria população falar, por exemplo, aqui não tem mosquito, mas maruim. Então as pessoas sabiam disso, né? E as pessoas, mesmo sem informação na área, falavam, eu acho que é o maruim que está fazendo isso. De tanta picada que as pessoas levavam. E a gente ficava muito feliz de ver que a população tem esse reconhecimento, né, dessa situação. Então, nesse caso, são as medidas pessoais, até a gente ter alguma coisa do ponto de vista coletivo mais bem apurada, né, mas com mais evidência científica, mas a recomendação hoje são as medidas pessoais. Obrigada, viu, professor? A gente, enfim, gente, olha, essa conversa foi ótima. Para a gente chegar à conclusão de que, como sempre, a gente precisa ter os cuidados, mas não é para se desesperar. Sempre que aparece um nome novo de doença nas manchetes, nas redes sociais, a gente entra em pânico, porque o que a gente viveu com a Covid-19 foi praticamente uma guerra, né, professor? Então, o trauma coletivo ele é real. Mas eu também acho incrível que o senhor traga essa história de que a própria população tem essa inteligência, essa intuição coletiva de pensar, poxa, tem tanto mosquito aqui, a gente está sendo tão caro, acho que essa febre, essas dores do corpo podem ter relação. Significa que a gente está desenvolvendo sim uma intuição coletiva em relação às doenças que a gente pode pegar. Isso é muito, muito interessante. Professor, algum detalhe a mais que a gente possa ter perdido, que o senhor acha importante a gente trazer para a nossa conversa para orientar a população? É só para dizer que esse tipo de situação ela é comum, né, de acontecer. A gente tem vários vírus que circulam na natureza e esse contato, às vezes, que eu esqueci de comentar, de áreas onde você tem derrubada da mata primária, né, você tem uma urbanização não bem orientada, e elas são áreas que são mais suscetíveis para você ter a transmissão do vírus. Então tudo isso tem relação direta com o nosso comportamento e como a gente degrada a natureza. Sem dúvida, sem dúvida. É mais um aprendizado de que a nossa ação no planeta pode se reverter contra a gente de maneira muito rápida e de que a gente faz parte de um todo, né? Então a gente precisa viver a nossa vida, trabalhar, construir as nossas cidades, enfim, se alimentar, se divertir, ir para a escola, desenvolver a nossa economia pensando nesse todo. Não tem como fugir dessa premissa. Nós conversamos com o professor Felipe Gomes Naveca, que é pesquisador, chefe do Laboratório de Arvovírus e Vírus Hemorrágicos do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC, da Fundação Oswaldo Cruz. Professor, mas eu quero aproveitar que eu estou dando esse crédito do IOC para o senhor falar um pouquinho do laboratório ali no Amazonas também. Qual que é o nome, qual que é o trabalho, para a gente dar o crédito completo. Isso, é sempre importante, né, para não ter um ciúme em nenhuma das áreas. Depois do que a gente viveu, tem que incentivar e falar muito das nossas pesquisas, né? Claro. E essa situação em específico, né, ela é muito mais importante na região norte do que no restante do país. Então, o laboratório que eu coordeno no Amazonas é um grupo, né, de vigilância de vírus emergentes ou negligenciados, na Fiocruz, no estado do Amazonas, né, o Instituto Leônidas Mariadi. Então, a gente tem um trabalho da nossa equipe mais de virologia, da parte dos pacientes, né, humanos, mas também nós temos muita colaboração com o pessoal da entomologia, que estuda o vetor, com o pessoal da veterinária, que estuda o reservatório. Então a gente tenta fazer uma abordagem mais multidisciplinar. Só temos a agradecer esse trabalho, professor, e eu agradeço também a presença aqui na Rádio Brasil de Fato e essa troca de ideias, esses ensinamentos que o senhor trouxe. Valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer passar uma mensagem da ciência, né, para a população, no momento que a gente tem tantas fake news aí que atrapalham um pouco a ciência. Eu acho que é um dever nosso, principalmente nós do sistema público, né, de saúde,
levar esse recado para a população. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente agradece também você que ficou conosco, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Valeu por estar aqui aprendendo com a gente também. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Boletim Diário. De 8h25 minutos na sua web rádio Dimensão, a Dimensão das Mais. Você está presente, você está ouvindo o jornal Boletim Diário, todo dia das 18h às 19h. E nossa programação, a todos vocês que estão ouvindo, estão acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da nossa programação. E o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele confirmou que no próximo ano, em 2025, terá um salário mínimo de R$1.502. Então já está confirmado aí o salário de R$1.502, salário mínimo, para o ano de 2025. Maravilha, né? Ótima notícia aí para começar bem a nossa semana. Boletim Diário. De 8h33 chegou o momento de a gente convidar o nosso colega lá do Baixo Sul, meu amigo Alex Bahia. Boa noite, Alex, com duas informações aqui em nossa programação. Ótima noite para você, Didi Alex. Ótima noite para você, ouvinte e que está aí na Rádio Dimensão Web e o Boletim Diário. Eu chego agora com notícias do Baixo Sul da Bahia. No último sábado aconteceu o dia D de vacinação contra a gripe. E aqui no Baixo Sul da Bahia não foi diferente. Todos os municípios que compõem esse conglomerado de cidades que vem de Valença até a cidade de Maraú tiveram a sua vacinação contra a gripe neste sábado. De acordo com alguns municípios, não atingiu a quantidade de pessoas que queriam atingir, mas a vacinação, segundo esses municípios, foi uma vacinação satisfatória. Falando um pouco sobre desenvolvimento dos municípios aqui do Baixo Sul da Bahia, saiu uma pesquisa onde os municípios de Piraí do Norte e Cairu, o arquipélago dos encantos, como é conhecido, Cairu, é o segundo destino turístico da Bahia e um dos mais procurados do Brasil, que inclui Cairu, Boipeba e mais 17 ilhas, tiveram um índice de IDEM muito elevado. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia publicou esse índice, o Índice da Dinâmica Econômica Municipal. O indicador tem como objetivo avaliar o desempenho da economia dos municípios da Bahia e a sua estrutura produtiva local. E 2 municípios aqui da região do Baixo Sul foram eles Piraí do Norte, que fica a poucos quilômetros de Gandu e da BR-101, e o arquipélago de Cairu tiveram um índice de crescimento muito grande, de acordo com essa pesquisa que foi divulgada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Voltando aqui para o município de Camamu que vem passando por uns problemas na gestão municipal. Um deles é na área da educação. Ontem chegou a redação aqui da rádio, no qual a gente faz parte, fotos de um ônibus escolar com os pneus carecas. Segundo a informação que chegou à nossa redação, que além dos pneus, pelo menos 2 deles, tá certo, estavam sem condições de uso. Esse ônibus é um ônibus que é concedido pelo governo federal e estava estacionado em frente a uma instituição de ensino aqui do município de Camamu. E realmente é uma situação muito preocupante. Os 2 pneus carecas
E a gente sabe que o ônibus escolar é aquele ônibus que faz o transporte das crianças, geralmente da zona rural, para a cidade. E para você ter ideia, a zona rural aqui do município de Camamu é bem maior do que a zona urbana. A zona urbana ela é dividida em dois centros, a cidade alta e a cidade baixa, mas a zona rural é imensa, é uma zona rural de grandes proporções e de grande extensão de terra. Inclusive, ela faz divisa até com o município de Ibirapitanga, que fica depois da BR-101. Para você que está transitando aí, que sempre transita aqui pela BR-101, tem mais ou menos uma noção de atravessando a pista, atravessando a BR-101, você ainda está no município de Camamu. Para você ter noção, a zona rural, além da zona litorânea, que é uma zona litorânea muito extensa também aqui em Camamu. Outro fato que no final de semana chamou bastante atenção da imprensa foi uma confusão que houve no hospital municipal aqui de Camamu. Esse problema houve porque vários pacientes chegaram ao hospital ontem pela manhã em busca de atendimento. O atendimento foi moroso, foi demorado por causa da quantidade de médicos que tem trabalhando. Apenas um médico fazendo plantão no final de semana. E o Hospital Dr. Álvaro Ernesto é um dos poucos hospitais municipais que nós temos em torno aqui do Baixo Sul da Bahia. E é mantido pelo município. E os moradores chegaram até o hospital em busca de atendimento. As informações que a nossa redação teve, e os vídeos e fotos que foram divulgados na internet, é de que o médico teria sido ríspido, muito ignorante com os pacientes, quando cobrado pelo atendimento. A mesma coisa, a mesma atitude, de acordo com os pacientes que estavam lá, foi feito pelos funcionários do hospital. Hoje, durante todo o dia, nós estivemos em contato com a direção do hospital, com a Secretaria de Saúde do município e também com a gestão do município, para buscar esclarecimentos em relação à situação que ocorreu ontem no hospital. A informação que nós tivemos é que está sendo apurado e breve uma sindicância será instaurada para investigar a conduta, não só do médico, mas também a conduta por parte dos funcionários do Hospital Dr. Álvaro Ernesto. É um hospital muito grande, atende não só aqui em Camamu, mas atende também hospitais, alguns munícipes de outros municípios, por exemplo, de Maraú, que é um município que fica a aproximadamente 30 quilômetros de lancha aqui do município de Camamu. No último final de semana, ontem, hoje é dia do ciclista, e ontem houve em Ituberá, mais uma cidade que compõe aqui o conglomerado do Baixo Sul da Bahia, houve um cicloturismo, um passeio de ciclismo, onde reuniu diversos ciclistas de várias partes da Bahia e fizeram um trajeto em que a gente costuma dizer por aqui, é um dos trajetos mais lindos do Baixo Sul da Bahia. Eles saíram de Ituberá no sentido da Cachoeira da Pancada Grande, que fica aproximadamente 5 a 10 quilômetros de Ituberá. E foi um passeio de encher os pulmões de ar e encantar os olhos de quem vê a paisagem. Quem teve a oportunidade de conhecer a Pancada Grande sabe muito bem do que eu estou falando, que é um lugar muito lindo. Estamos aqui no Baixo Sul da Bahia, Alex. Na próxima quarta-feira a gente volta com mais informações aqui da nossa região. Forte abraço a todos e até a próxima. Boletim Diário. Muito bem, aí a participação do colega Alex Bahia, do Baixo Sul do Estado, com suas informações. Muito obrigado, colega. Vamos a um rápido intervalo, no primeiro intervalo, e daqui a pouco eu volto umas últimas notícias aqui do programa Boletim Diário. Boletim Diário. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo.
É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre Minha Casa Minha Vida, o programa Pet Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 6199-645-7037. Vou repetir, 6199-645-7037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Como adotar um animal de estimação? Imagino. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Como adotar um animal de estimação? Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Boletim Diário. Depois nós estamos de 10 minutos depois, rapidinho aí o nosso intervalo. E como já era de que esperar, né? A obra aí no Rio de Janeiro, onde o ator de Coelho Municipal daqui de Jequié, ela derrubou várias árvores para poder fazer um estacionamento. Já está sendo feita aí na justiça, a primeira vaga da partida pública de Jequié, diante da interpelação feita pela ação pública de responsabilidade por dano ambiental de preservação permanente, decidiu por intimar os réus da prefeitura de Jequié. Pessoalmente, o ofício de justiça para que se manifeste no prazo improrrogável de 72 horas. Então aí o pessoal da prefeitura vai ter 72 horas para explicar o porquê, né, derrubou essas árvores ali para a construção de um novo estacionamento ali, num centro de abastecimento Vicente, né, no centro da cidade de Jequié. Complicado aí essa situação, né? E ambientalista, professor, já fui lá fazer protesto, inclusive tem vídeos aí rolando na internet. De 8 horas para 8 minutos, aqui na sua web rádio de Missão, vamos continuar com o noticiário nacional aqui em nossa programação. Já tem também notícias de esporte aqui em nosso programa de hoje. Boletim Diário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca um entendimento com os governadores para apresentar um projeto de lei sobre a dívida dos estados. O objetivo é garantir uma modalidade de pagamento dos débitos sem o rigor do regime de recuperação fiscal, que impõe a venda de estatais e o congelamento de salários do funcionalismo. Com base nas negociações do débito de 165 bilhões de reais de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco defende a redução dos juros cobrados, que
que são corrigidos pela taxa Selic ou inflação mais 4% ao ano, e um refinanciamento da dívida com desconto dos juros em si. Aqueles que detenham ativos, que esses ativos possam ser federalizados ou entregues em dação em pagamento para amortização do valor principal da dívida. Um segundo ponto, haver algum tipo de abatimento sobre o saldo final. A discussão sobre a indexação, todos sabem que a indexação hoje das dívidas dos estados com a União é uma indexação muito alta, né? Isso faz essas dívidas bilionárias algo impagável. Na reunião desta segunda-feira, o presidente do Senado recebeu os governadores de Minas, Romeu Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de Goiás, Ronaldo Caiado, e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza. O projeto da renegociação das dívidas deverá ser apresentado à equipe econômica nos próximos dias. Boletim Diário. A proposta de criação do Estatuto do Pantanal está em análise desde 2020 no Senado. De autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, o texto trata da conservação, proteção, restauração e exploração sustentável do bioma, considerado a maior área contínua de inundação do planeta. Patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera pela Unesco, o Pantanal abriga uma fantástica biodiversidade, com 3.500 espécies de plantas, 325 de peixes e 656 de aves. Ocupa trechos do território dos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, além de parcelas da Bolívia e do Paraguai, e vem sofrendo uma grande devastação nos últimos anos por conta dos incêndios florestais. Wellington Fagundes alega que isso é resultado da falta de políticas públicas e defende que é preciso criar um regime jurídico próprio do bioma, a exemplo do que foi feito com a Mata Atlântica, que desde 2006 tem a conservação e o uso da biodiversidade regulamentados por lei própria. Hoje há um conceito de todos nós que precisamos produzir, mas claro, essa questão da preservação, de um lado, principalmente a conservação de áreas é fundamental. Autor do pedido de audiência pública e relator da proposta na CNA, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, explica que o debate vai reunir lideranças indígenas para atender a uma recomendação do Ministério Público Federal. Eu já apresentei o relatório de forma zelosa e criteriosa, ouvindo praticamente as entidades de classe, a sociedade mato-grossense, seja no Mato Grosso do Sul, seja no Mato Grosso. Entretanto, por recomendação do Ministério Público Federal, eles solicitaram que nós ouvíssemos aqui uma etnia do município de Santo Antônio de Vara, que é o Instituto Ambiental Augusto Leveger. Através deste instituto, eles entraram no Ministério Público Federal do MPF pedindo que fosse feita mais uma audiência pública. Foram convidados para a audiência pública o cacique Carlos Henrique Alves de Arruda, do grupo indígena Guató, além de representantes de ONGs, da Federação da Agricultura de Mato Grosso, da Universidade Federal de Mato Grosso e do Tribunal de Contas do Estado. Da Rádio Senado, César Mendes. Boletim Diário. E depois nós, em 10 minutos, no web rádio Invenção, e vamos falar de guerra, né? Mais uma guerra aí acontecendo pelo mundo afora, a guerra do Irã e Israel, né? E até aí, até contra peito, né? Israel estava pronto para dar o primeiro passo em direção à ofensiva terrestre de Rafah, em Iraque, mas adiou a campanha após o ataque do Irã no fim de semana ao seu país. Enviou uma calorada debate no gabinete de guerra como responder de guerra e assuntos do jornal PN. A campanha israelense deveria começar a lutar completos de parte do Irã nesta segunda-feira, que é um israelense em meio aos preparativos para uma ofensiva terrestre na cidade, onde mais de 1 milhão de pessoas estão alojadas. Esse plano foi interrompido após um ataque de retaliatório do Irã no fim de semana, quando mais de 300 projéteis foram disparados contra Israel, sendo que a maioria foi executada pelo Israel e seus partidos. E a situação total que ela manda aí no Israel e no Irã, né? E aí os jornais de hoje vêm com a notícia, né? Que o petróleo pode subir após o ataque do Irã
e ele está aqui, em todos os jornais. Os preços do barril de petróleo devem subir nesta segunda-feira, hoje dia 15, após o ataque do Irã ao Israel no fim de semana. No entanto, a avaliação dos analistas é que os danos adicionais devem depender de como Israel e o Ocidente decidiram a retaliação. Mas aí segunda-feira, vai, já pode subir aí o petróleo e todo mundo por conta desses ataques aí do Irã ao Israel, né? A guerra que começou aí no fim de semana. Boletim diário. De 2 horas e 25 minutos, faltando 5 minutos para as 7 da noite, daqui a pouquinho, 7 da noite, você tem a programação aqui na sua web Rádio Dimensão. Bom, começou também, né, esse final de semana, o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, encontrou aí com vários jogos, né? No sábado, lá no Beira-Rio, o Internacional recebeu o Bahia e acabou levando a melhor, ganhando por 2-1. O 31 e Juventude da Noelaudo era esperto, né, no sábado também, dia 30 e depois de 30, e terminou empatado. Já no Maracanã, o Fluminense empatou com o Bragantino. São Paulo também levou a pior do Morumbi, perdendo por Fortaleza. Né? No São Januário, Rio de Janeiro, o Vasco da Gama ganhou por 2-1 em cima do Grêmio. O Corinthians e Atlético Mineiro terminou em na Neoquímica Arena, e o Atlético Paranaense levou a melhor em cima do Cuiabá, marcando em 4 até em cima do Cuiabá, uma goleada, a primeira goleada do campeonato também. O Flamengo também levou a melhor em Terra Dourada, ganhando no Atlético Goianiense, né? Inclusive, que comenta nas redes sociais esse jogo do Flamengo, que parece que o Flamengo foi favorecido pelo VAR. Né? O VAR eu particularmente nunca gostei, porque ele atua por trás do VAR, infelizmente são os árbitros. Né? E os 2 jogos de ontem foi às 17 horas do Cruzeiro e Botafogo, e o Vitória, que perdeu com o Palmeiras. O Cruzeiro e Botafogo foi 3-2 para o Cruzeiro, e o Vitória levou a pior lá no Barradão contra o Palmeiras, e perderam de 1-0 para o Palmeiras. Faltando 2 minutos agora para as 7 da noite, a gente vai para as últimas notícias de hoje do nosso Boletim diário. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciou que planeja homologar mais 6 terras indígenas até o final de abril, mês em que se celebra o Dia dos Povos Indígenas. A declaração foi dada na última quarta-feira, dia 10, à imprensa, durante um evento chamado School World Forum, que reúne empreendedores sociais em Oxford, na Inglaterra. Ano passado nós demarcamos 8 territórios indígenas, né? Homologamos, na verdade, porque o processo demarcatório é um processo longo, com várias etapas, né? E temos ainda um passivo muito grande, né, no Brasil, de territórios a serem reconhecidos.
Foram apenas 11 territórios em 10 anos homologados, né? Agora, em um ano, nós conseguimos homologar 8. Estamos trabalhando, ainda no início do governo, nós apresentamos 14 territórios como áreas que já estavam prontas a serem regularizadas, né? E nós estamos trabalhando para que agora, ainda em abril, até o final de abril, a gente possa cumprir essa meta. A retomada das demarcações, que ficaram paralisadas durante o governo Bolsonaro, é uma das principais reivindicações do movimento indígena que apoiou Lula nas eleições. A demora nas regularizações gerou pressão das organizações indígenas sobre a gestão petista. Por isso, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, prometeu aumentar as cobranças ao governo em 2024. Com as 6 novas homologações anunciadas, deve subir para 14 o número de áreas indígenas regularizadas durante a gestão Lula. Esse é o mesmo número que foi previsto para a regularização no início do governo. Esses 14 territórios totalizam juntos mais de 8.400 km², mais de 5 vezes a cidade de São Paulo. Segundo o Instituto Socioambiental, cerca de 30% das 676 terras indígenas do país ainda não foram homologadas. Estão em etapas anteriores do processo demarcatório. A homologação, feita por meio de decreto presidencial, é o último passo no processo de regularização de uma terra indígena. Uma vez que a terra esteja homologada, os indígenas poderão usufruir de forma plena e exclusiva dos recursos naturais, conforme prevê a Constituição. Em abril de 2023, o presidente Lula homologou as seguintes terras indígenas: Arara do Rio Amônia, do povo Arara, no Acre; Cariri-Chocó, do povo Cariri-Chocó, em Alagoas; e Rio dos Índios, do povo Caingangue, no Rio Grande do Sul. Completam a lista Tremembé da Barra do Mundaú, do povo Tremembé, no Ceará; Avacanoeiro, dos Avacanoeiro, em Goiás; e Uneuixi, do povo Macunadeb, no Amazonas. Uma nova rodada de homologações em setembro regularizou outras 2 terras indígenas, Acapuri de Cima, no Amazonas, e Rio Gregório, no Acre. A homologação é a etapa final do longo processo demarcatório, que costuma se estender por décadas. Para os povos indígenas, a assinatura presidencial significa direitos plenos sobre as terras, como a posse permanente e uso exclusivo dos recursos naturais. Além disso, facilita o acesso a políticas públicas e possibilita a pacificação de disputas violentas por meio da expulsão dos invasores. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Boletim Diário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca um entendimento com os governadores para apresentar um projeto de lei sobre a dívida dos estados. O objetivo é garantir uma modalidade de pagamento dos débitos sem o rigor do regime de recuperação fiscal, que impõe a venda de estatais e o congelamento de salários do funcionalismo. Com base nas negociações do débito de 165 bilhões de reais de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco defende a redução dos juros cobrados, que são corrigidos pela taxa Selic ou inflação mais 4% ao ano, e um refinanciamento da dívida com desconto dos juros em si. Aqueles que detenham ativos, que esses ativos possam ser federalizados ou entregues em dação e pagamento para amortização do valor principal da dívida. Um segundo ponto, haver algum tipo de abatimento sobre o saldo final. A discussão sobre a indexação, todos sabem que a indexação hoje das dívidas dos estados com a União é uma indexação muito alta, né? Isso faz essas dívidas bilionárias algo impagável. Na reunião desta segunda-feira, o presidente do Senado recebeu os governadores de Minas, Romeu Zema; de São Paulo, Tarcísio de Freitas; do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; de Goiás, Ronaldo Caiado; e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza. O projeto da renegociação das dívidas deverá ser apresentado à equipe econômica nos próximos dias. Boletim Diário. Hoje, gente, na segunda-feira, amanhã, de volta.
nosso boletim diário. E na quarta-feira de volta, o nosso amigo Alex Bahia, as principais notícias aí do sul e baixo do nosso estado. A todos uma ótima noite e até amanhã. Um abraço e até lá. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias para você. Aqui na Rádio Como adotar um animal de estimação.